O livro e a vida do profeta Ezequiel nos fala muito hoje. Ezequiel, ele estava feliz, casado, quando foi levado preso, cativo para a Babilônia. Nabucodonosor o leva preso, o leva cativo para a Babilônia. 8 anos antes do profeta Ezequiel ser levado preso, cativo para a Babilônia, um profeta muito importante esteve lá, cativo também, o profeta Daniel. 8 anos antes de Ezequiel ser levado preso para a Babilônia, Daniel esteve lá. Na Babilônia, Deus elevou Daniel. Daniel assumiu uma posição importante na Babilônia, de tal forma que Daniel esteve apenas uma posição atrás do rei. Deus elevou Daniel na Babilônia, mas o mesmo não aconteceu com Ezequiel. Ezequiel, assim como Daniel, esteve cativo na Babilônia. Daniel, profeta, Ezequiel também, mas na Babilônia, Deus elevou Daniel, mas não deu a mesma posição para Ezequiel. Ezequiel recebe o chamado do Senhor para o serviço em tempo integral, no capítulo 1, no versículo 3. A palavra de Deus nos diz que Ezequiel estava perante o rio Quebar. Ora, na Bíblia nós não temos nenhuma expressão, nenhuma palavra sem algum propósito. A Bíblia está nos mostrando onde Ezequiel estava quando recebeu de Deus o chamado para o serviço em tempo integral. Ezequiel estava perante o rio Quebar. Deus quer falar algo conosco aqui. A Bíblia está nos mostrando onde Deus encontrou o sacerdote Ezequiel. Isso mesmo, o sacerdote Ezequiel. Ezequiel não havia se preparado para ser profeta. Não deu na telha, opa, hoje vou ser profeta. Ezequiel se preparou para ser um sacerdote. E sacerdote servia no templo em Jerusalém. Mas o templo foi destruído, Jerusalém foi invadida, Ezequiel foi levado cativo para a Babilônia. Perante o rio Quebar, a mensagem do Senhor vem até o sacerdote Ezequiel. Ele vai receber o chamado. Deus encontrou Ezequiel perante um rio. Isso aconteceu com muitas outras pessoas. Muita gente na Bíblia foi chamada contra a própria vontade para exercer um ministério. O que estou mostrando para você aqui é que Ezequiel foi chamado para ser um profeta contra a vontade dele. Mas quando eu digo contra a vontade dele, não estou dizendo que ele demonstrou resistência. O que eu estou dizendo é, ele não estava desejando, pedindo a Deus para ser um profeta. O chamado veio e ele estava perante o rio Quebar. Deus o encontrou perante o rio Quebar. Deus encontrou Isaías no templo, no capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e exaltado trono, e a orla da sua veste enchia o templo. Moisés, quando recebeu o chamado, em Êxodo capítulo 3, estava apacentando o rebanho de seu sogro Jetro. Moisés estava no deserto, Davi no pasto. Olha que coisa linda.
Ezequiel, Deus encontra ele perante um rio. Moisés, numa sarça ardente, no deserto. Isaías, Deus encontrou ele no templo. Davi, no pasto. Deus sabe aonde encontrar você. Deus sabe aonde e quando nos encontrar. Aleluia! Moisés, no capítulo 2 do livro de Êxodo, a palavra de Deus nos ensina que quando ele tinha 40 anos, ele imaginou que Deus o havia enviado. Moisés mata um egípcio que estava maltratando um hebreu. Mas Deus não havia enviado Moisés com 40 anos. Em Êxodo capítulo 3, Moisés tem 80 anos. Eu quero repetir, Deus sabe aonde encontrar você e também sabe quando chamar você. Não precisa bajular ninguém. Nós não precisamos bajular ninguém. O nosso Deus, Ele sabe onde nos encontrar e também quando nos encontrar. Em 1 Samuel capítulo 3, o jovem Samuel servia ao Senhor, ajudando Eli. Ele dormia na casa do Senhor. Quando o Senhor o chamou 3 vezes. Ezequiel recebeu a mensagem do Senhor perante o rio Quebar. Deus encontrou ele perante o rio. Ele teve visões. Moisés numa sarça, Davi no pasto, Isaías no templo, Samuel dormia na casa do Senhor. Deus encontrou esses homens. Deus sabe onde nos encontrar e também quando nos encontrar. Portanto, eu repito, nós não precisamos bajular homem nenhum. O nosso Deus sabe quando nos encontrar. Ezequiel se preparou para ser sacerdote. Isso é lindo. O sacerdote servia a Deus no templo, mas não é no templo que Ezequiel vai servir a Deus. Ele foi levado, gente, cativo para a Babilônia. O templo em Jerusalém foi destruído. Alguém vai dizer, morreu. O ministério de Ezequiel morreu, porque Jerusalém foi invadida e o templo foi destruído. O templo foi destruído, mas o ministério do profeta continuou vivo. Na Babilônia, Deus levanta Ezequiel para ser profeta. A maioria de nós, quando aparecem dificuldades, a gente quer mudar de igreja. Aparecem algumas dificuldades no ambiente de trabalho, queremos mudar de ambiente de trabalho. Porque a maioria de nós quer servir a Deus onde? Onde é mais fácil. Mas olha como acontece com Ezequiel. Era mais fácil servir em Jerusalém. E ele se preparou para servir em Jerusalém. Lá era mais fácil. Só que o templo é destruído, Jerusalém é invadida, Deus levanta ele, não como sacerdote, mas como um profeta. E onde? Em um lugar mais difícil, na Babilônia. O ministério do profeta Ezequiel é marcado por muitas visões, do início ao fim. Você começa a ler o livro do profeta Ezequiel no capítulo 1, no capítulo 3, no capítulo 10, no capítulo 40.
nós vemos a menção de querubins. Ezequiel teve muitas visões, onde Deus o levantou para ser profeta, Babilônia. O que eu quero mostrar para você, o que eu estou mostrando? Essas visões que Ezequiel teve, ele não teria em Jerusalém, no lugar mais fácil. As experiências que ele teve com Deus, onde Deus o levantou como profeta, ele não teria em Jerusalém. Porque não foi lá em Jerusalém que Deus o levantou como profeta, e sim na Babilônia. Então Deus sabe onde nos encontrar, quando nos encontrar, mas também sabe para onde nos levar. Você não está no lugar errado, porque aí onde você está, você encontrou pessoas difíceis de amar. Tem pessoas na igreja que são pessoas difíceis de amar. A psicologia, por exemplo, ela vai dizer que jovens que em casa receberam ou recebem rejeição dos pais, na igreja serão pessoas difíceis de receber amor ou dar amor. Deus levantou Ezequiel no meio de um povo rebelde. No capítulo 2, no versículo 2, o Espírito Santo entra no profeta Ezequiel e a partir dali começa várias vezes essa expressão aparecer, casa rebelde. Deus levantou Ezequiel como profeta no meio de um povo rebelde, pessoas difíceis. Várias vezes, quando situações difíceis aparecem onde estamos, a gente, portanto, quer mudar de lugar, ou quer abandonar a missão, quer abandonar o cargo. Mas comece a refletir agora. Se ao querer abandonar cargo, você também pode estar abandonando experiências com Deus incríveis. Eu repito, as experiências com Deus que Ezequiel teve, na Babilônia, ele não teria em Jerusalém. Então pense muito bem, quando você quiser mudar de um lugar ou abandonar alguma coisa, só porque aquele lugar ou aquelas pessoas estão difíceis demais. No capítulo 24 do livro do profeta Ezequiel, Deus tira do profeta o tesouro mais precioso. Lembra o que eu disse no início, na construção do nosso devocional aqui? Ezequiel, no capítulo 1, versículo 3, ele é apresentado como sacerdote, não é como profeta. Ele se preparou para ser sacerdote. Deus o levanta como profeta. No capítulo 24, Deus tira de Ezequiel o tesouro mais precioso. Sabe qual era o tesouro mais precioso de Ezequiel? Não era o ministério. Não era o ministério de sacerdote. O tesouro mais precioso do profeta Ezequiel também não era o ministério de profeta. Várias vezes no livro do profeta Ezequiel, ele tem experiências incríveis. No capítulo 1, no capítulo 3, no capítulo 10, no capítulo 40, me refiro a querubins. Não. O tesouro mais valioso na vida do profeta Ezequiel também não era as visões incríveis que ele teve de Deus.
ou daquilo que Deus queria mostrar para ele. No capítulo 24 do livro do profeta Ezequiel, Deus tira do profeta a esposa. É Deus quem diz: vou tirar de você o seu tesouro mais precioso. Aí Deus tira a esposa. Qual é o seu tesouro mais precioso? O seu cargo na igreja é mais precioso do que a sua esposa? Do que o seu marido? Do que os seus filhos? Qual é o seu tesouro mais precioso? Sua casa ou seu ministério? Deus disse que iria tirar do profeta o tesouro mais precioso. Aí Deus tirou a esposa, para nos mostrar que na vida de Ezequiel, o tesouro mais precioso que Deus considerou a esposa o tesouro mais precioso na vida de Ezequiel. Nós estamos lidando com algo aqui agora muito sério. Foi Deus quem disse que iria tirar o tesouro mais precioso da vida de Ezequiel. Aí Deus tirou, não o ministério de sacerdote, não o ministério de profeta. Deus tirou a esposa. É Deus considerando aqui no contexto a esposa e não o ministério, o tesouro mais precioso na vida de Ezequiel. Eu conheço homens no meio evangélico que na igreja dão um sorriso para todo mundo. Em casa é grosso com a esposa, é grosso com os filhos. O contrário também é uma realidade. Conheço mulheres que na igreja são top, dá sorriso para todo mundo. Em casa só enxerga o marido como banco, caixa. É grossa. Sabe, lá no Éden, temos uma família lá, não uma denominação. Quero dizer com isso, a primeira instituição é a família, não é a igreja. Se dedique, se preocupe em servir da melhor forma possível. Se preocupe em estudar, se capacitar para servir a igreja. Estamos falando da noiva de Cristo. Estamos falando da noiva. Mas não combina com o evangelho ter essa dupla personalidade, esse duplo caráter, esse duplo temperamento que muita gente apresenta no meio evangélico. Em casa tem uma personalidade, na igreja outra. Em casa tem um caráter, na igreja outro. Em casa tem um temperamento, na igreja tem outro. Na igreja é paciente, em casa é nervoso o tempo todo. Se preocupa com o desenvolvimento do ministério, mas não se preocupa com o desenvolvimento dos filhos, da esposa, do marido, da família. O nosso tesouro mais precioso é a nossa família. Seu marido, sua esposa, seus filhos, é o seu tesouro mais precioso. Paulo disse a Timóteo que se a gente não cuida bem dos nossos, a gente nega a fé e é pior do que o incrédulo. No capítulo 24, Deus explica para Ezequiel por que ele tirou dele a esposa. No dia do funeral da esposa de Ezequiel, Nabucodonosor está sitiando a cidade de Jerusalém. De Ezequiel, Deus tirou a esposa. Do povo, Deus tirou a cidade santa. A alegria de Ezequiel, a esposa. A alegria do povo, o templo, a cidade santa. Ezequiel havia visto
que o templo estava corrompido. Não é à toa que ele profetiza a despedida, a ida da nuvem da glória de Deus do templo, a saída, a retirada da glória de Deus no templo. A glória de Deus deixa o templo, a cidade é destruída, o templo é destruído. Deus tira a esposa de Ezequiel. Deus tira do povo a cidade santa. Ezequiel aprendeu o que Paulo iria aprender no futuro. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Quando Deus responde à oração de Paulo. Quando Paulo pede para Deus tirar o espinho da carne, a resposta do Senhor é: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ezequiel aprendeu o que Paulo iria aprender no futuro, e nós precisamos aprender hoje. A graça de Deus, ela é o suficiente. Deus abençoe.